sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. É uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para junto meditarmos e aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Neste mês de abril, nós iremos iniciar um tema central novo, que é sobre a Páscoa, e o tema hoje do nosso estudo será a Páscoa, a manifestação de Cristo. A Páscoa, assim como o Natal, é uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico cristão. Todos os cristãos do mundo celebram a Páscoa, assim como celebram o Natal. Para nós que somos cristãos professos em Cristo, a Páscoa para nós tem um sentido diferente da Páscoa dos judeus. Os judeus, eles celebram a Páscoa com o intuito de relembrar ali a saída do povo hebreu da terra do Egito, do período de escravidão, para a liberdade na terra prometida, Canaã. Para nós, cristãos, a Páscoa tem um sentido mais profundo. Para nós, a Páscoa é Cristo, porque foi através do sacrifício de Cristo, do Cordeiro ali inocente, do seu sangue derramado por nós, que nós não somente saímos da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo, como também da morte para a vida eterna no Senhor. Então, para nós, a Páscoa ela traz um sentido especial, porque nós relembramos a morte do nosso Senhor e a sua ressurreição gloriosa. Hoje nós iremos falar a respeito da Páscoa dos judeus, para entendermos um pouco melhor do contexto em que esta festa é celebrada. Por isso eu convido os irmãos, neste momento, a abrir suas Bíblias comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 14. Então, lá no Antigo Testamento, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, porque aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimem. Assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais,
e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então aqui vemos as instruções do próprio Deus a Moisés e a Arão de como eles deveriam celebrar a Páscoa. Essa festa, essa celebração, ela nunca havia acontecido antes desta data. É a primeira vez que eles iriam celebrar esta festa. E por que eles iriam celebrar? Aqui o próprio Senhor diz no versículo de número 12 que naquela noite ele passaria ali pelo Egito e iria executar as 10 pragas sobre a nação do Egito e mataria todo o primogênito. Então todo aquele que celebrou a Páscoa, que pegou o sangue do cordeiro, passou sobre as ombreiras da sua porta, o anjo da morte ali, a morte não pegaria naquela casa, pularia aquela casa e só atingiria somente aqueles que não celebraram a Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico quer dizer Peshá, que é passagem, ou seja, esta festa seria celebrada com o intuito de trazer à memória do povo judeu o momento em que eles sairiam do Egito e entrariam na terra prometida. Por isso Deus fala para Moisés a partir do versículo de número 10, que eles deveriam comer a Páscoa com sandálias nos pés, com cajado na mão, prontos para partir, porque esse era o sentido, a partida deles, a saída deles da terra do Egito. Como assim aconteceu? Depois da 10ª praga, Faraó amoleceu o seu coração e deixou o povo ir embora da terra do Egito. Até hoje o povo judeu celebra esta festa da Páscoa, mas o interessante aqui, neste primeiro momento, alguns pontos que nós precisamos destacar. O primeiro ponto seria a escolha do cordeiro. Teria que ser o cordeiro de 1 ano, sem defeito, e o próprio chefe da casa escolheria o cordeiro. E o cordeiro ele não seria morto de imediato, mas ele passaria alguns dias em convívio ali com a família, para depois toda a congregação matá-lo ao crepúsculo. Então criava-se um vínculo com o cordeiro, e era exatamente esta a intenção, Aquele cordeiro estava sendo sacrificado para salvar a vida daquelas pessoas, porque depois que aquele cordeiro fosse morto, o seu sangue seria passado nas portas, celebrando ali, dizendo ali que ali houve uma celebração da Páscoa para que a morte não os atingisse. Então era o próprio dono, o dono da casa, o chefe de família, que escolheria o cordeiro. A responsabilidade era dele, de escolher o melhor cordeiro. O segundo ponto era que esta festa era para ser celebrada em família e muitas vezes até mesmo em comunidade, porque se a família fosse pequena e o cordeiro fosse muito para eles, o Senhor diz que era para chamar os vizinhos e calcular quantas pessoas tinham, para que todos comessem do cordeiro e nada sobrasse. Então a intenção era separar o melhor que eles tinham e dividir este melhor com as outras pessoas, se a família não fosse grande o suficiente. Então notem que Deus ele tem um cuidado em
dar essas instruções para Moisés e Arão, da maneira como o povo deve celebrar a Páscoa. Ela não pode ser uma festa egoísta, ela não pode ser uma festa do orgulho, mas uma festa da humildade, uma festa que celebra ali a fraternidade, uma festa que celebra a solidariedade, porque você iria doar o alimento para outra família, para aqueles que muitas vezes não tinham a condição de ter um cordeiro, também poderiam se juntar ali naquela família e poder celebrar a Páscoa juntos. A humildade, porque o sangue de um animal ele iria servir como escudo, como salvação para aquelas pessoas. Então era um sinal de que o homem estava se rebaixando, ali a um sangue de um animal. E tudo isso ficou encarregado para que o chefe de família escolhesse o animal que deveria ser morto, responsabilidade do homem, cuidando da casa, suprindo a necessidade do seu lar, da sua família. Isso trazendo para nós um conceito espiritual, o homem ele é encarregado, sim, como sacerdote do lar, de prover não somente o alimento material, físico, mas também espiritual para a sua casa, direcionando a sua família a como servir ao Senhor, a ser um exemplo de como servir ao Senhor, de como servir à comunidade. Então note que esta festa ela traz muita simbologia, muitas coisas nós podemos aprender aqui. Em algumas ocasiões no Antigo Testamento, segundo John Sistemann, ele diz que os judeus eles cantavam o Salmo 113 e o Salmo 118 para celebrar a Páscoa. No momento que estavam celebrando a Páscoa em suas casas, eles cantavam esses salmos. É interessante também que este mesmo autor diz que na época de Jesus, essa celebração da Páscoa ela foi perdendo esse sentido. O chefe de família, o pai de família, ele não escolheria mais o cordeiro, ele levaria até um sacerdote para escolher o cordeiro. Então o sacerdote escolheria o cordeiro e muitas vezes não era nem necessário levar o cordeiro até o sacerdote. O próprio sacerdote oferecia um cordeiro que ele mesmo havia criado para que aquela família celebrasse a Páscoa. Então o chefe de família ia até o templo, muitas vezes comprava o cordeiro ali mesmo já fazia o sacrifício. O sangue do animal já não era mais colocado nas portas, porque não havia mais essa necessidade, aqui foi uma ocasião especial, então o sangue era depositado em outro lugar e o chefe de família levava o animal já quase pronto, quase assado para a sua casa, onde ele terminava de preparar os cozimentos, para celebrar a Páscoa. Então notem que ficou algo mecânico, algo superficial, porque não tinha mais aquele vínculo, porque aqui Deus fala para Moisés e Arão para que o animal permaneça na casa ali, que essa era a intenção, que a família, que todos ali tivessem consciência de que aquele animal inocente iria morrer para livrá-los da morte, assim como o Senhor Jesus fez conosco. Então ficou algo mecânico, algo superficial, algo que não agrada a Deus. E nós vemos isso quando Jesus, ele lá em Lucas, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, onde Jesus entra no templo, é exatamente isso que ele faz. Lucas 19, do versículo 45 e 46, diz assim: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. A indignação de Jesus era exatamente por causa disso, porque a festa da Páscoa, que tinha toda aquela simbologia, que tinha toda aquela figura ali, simbolizando a salvação, simbolizando o cuidado de Deus, simbolizando ali a presença de Deus no meio do povo,
quebrantando o coração do povo, trazendo o arrependimento para o coração do povo, ele foi quebrado e foi tornado algo superficial, algo que virou um comércio, assim dizendo. Você vê que hoje nós criticamos a Páscoa, a maneira como ela é celebrada em muitos países, e o Brasil ele não foge desta regra, onde introduziram coisas ali que não existem na verdadeira celebração da Páscoa, como por exemplo o chocolate, que acabou virando ali um comércio, uma loucura por querer comprar ovos de Páscoa, por querer vender ovos de Páscoa, mas não encontramos um sentido diante da Páscoa bíblica, aonde o chocolate ele se encaixa. Mas notem que desde esta época também, na época de Jesus, a Páscoa já havia se tornado uma celebração comercial, uma troca de valores, e isso desagradou a Deus, tanto que Jesus, quando entrou no templo, ele expulsou todas aquelas pessoas que vendiam os animais, que comercializavam ali no templo. Isso indignou Jesus, porque as pessoas perderam o temor, perderam o sentido daquela celebração, o que ela deveria trazer para o coração do homem. E o que nós podemos aprender hoje para as nossas vidas, olhando a Páscoa, é que ela sim, a Páscoa, ela é a manifestação de Cristo, o Cordeiro aqui, que foi morto para salvar as pessoas no Egito, é o símbolo do nosso Senhor Jesus, que foi morto para nos salvar, foi morto por causa dos nossos pecados, e o sangue do Cordeiro que foi colocado nas portas para que a morte não atingisse aquelas famílias, é o sangue do Senhor sobre a vida daqueles que creem em seu nome, que confessam o seu nome e se arrependem dos seus pecados. A morte não tem poder mais sobre essas vidas, eles têm a vida eterna no sangue do Cordeiro. A maneira como o chefe de família se preparava para celebrar a Páscoa, assim como nós nos preparamos para cultuar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Então, veja toda a simbologia, a Páscoa é a manifestação do Senhor, sim, é a manifestação de Cristo sobre as nossas vidas, como devemos celebrar. O Senhor ele não é uma maneira única, mas é uma maneira ampla. A igreja do Senhor ela não tem paredes, ela não tem limites, ela se manifesta a todo tipo de pessoas, de raça, de tribo, de língua, de nação. Ela não se limita, como ali não estava limitado àquela casa somente celebrar a Páscoa, mas a toda a vizinhança, assim também é o Senhor. A salvação não se limita apenas a um grupo, mas a todos aqueles a qual o Senhor chamar. E nós precisamos tomar esse cuidado também, para que nós não venhamos cair no erro de celebrarmos a Páscoa com um sentido comercial, um sentido superficial, mas entendendo que a Páscoa para nós cristãos, ela é a manifestação do Senhor Jesus, a manifestação do Messias prometido para salvar toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, que Deus continue iluminando as nossas vidas, que possamos olhar sempre para a Páscoa, entendendo ali, e imaginando em nossos corações o sacrifício do nosso Senhor para nos salvar. Que sempre nós venhamos a ter este temor, e essa reverência em olhar para a Páscoa e não olhar uma festa comercial, mas uma simbologia da salvação, uma simbologia do amor de Cristo. Deus continue nos ajudando e nos fortalecendo neste caminho. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e, se Deus assim nos permitir, até o próximo encontro com a Palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Pela cruz dou graças, pelo preço pago,
meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi pelo amor.